Eleições para o município de Alto Santo. O doutor Aleixo é o advogado, juntamente com demais advogados que atuaram em defesa dos vereadores que foram cassados. E, naturalmente, novas eleições vão acontecer do município de Alto Santo. Doutor Alexson Freitas, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui ao vivo, através do nosso link nos estúdios da Rádio e TV Educadora. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Chatson. Boa tarde a todos da Rádio Educadora, a todos os ouvintes. Desejo a satisfação de novamente estarmos aqui conversando com todos os internautas, os ouvintes da Rádio Tradicional e trazer um pouco de informação sobre direito eleitoral. Eu quero dizer que você me apresentava como um dos advogados dos vereadores que foram cassados em um primeiro momento, e agora nós fomos advogados, na verdade, dos vereadores, tornaram ganhadores da ação que promoveu e está promovendo novas eleições do município de Alto Santo. Isso é muito importante. Quer dizer que a gente está combinando muita coisa, até a cor do terno clara hoje, eu tive assim, um pouco mais branco, mas acredito que por causa da luz. Rapaz, nós estamos bem, viu, doutor? Eu vi o senhor... como sempre. Rapaz, eu estou tão feliz de uma forma, para quem não sabe, eu tive o prazer, a satisfação de dividir o palco de uma palestra, o doutor Aleixo falando sobre o que pode e o que não pode nas eleições, né? Sobre o direito eleitoral, o que pode e o que não pode nas eleições de 2024, conversando sobre as orientações com o grupo político liderado pelo doutor Rilson Tabuleiro. Nós estávamos lá também sobre estratégias para se ganhar uma eleição, devido à nossa experiência, à nossa formação também na região. E eu me senti assim, eu digo, rapaz, eu não acredito que eu estou dividindo o palco com um dos maiores advogados do Brasil, ele que já esteve aí, Célio Monteiro, em grandes palcos relevantes com grandes juristas. Eu me senti muito honrado, feliz. Eu disse, rapaz, se eu dividir um palco com o doutor Aleixo, daqui uns dias eu estou de São Paulo, Brasília para dentro. Modéstia a sua, ser um grande comunicador. Eu o chamo, você sabe, do nosso William Bonner, do Vale do Jaguaribe, e parabenizar, claro, pela eloquência e pelo conteúdo de boa qualidade que tem levado as nossas andanças, as nossas palestras. Espero que se multipliquem para que a gente possa conversar sobre direito eleitoral. A gente falava muito sobre toda essa preparação para o processo eleitoral. Às vezes se conversa muito sobre apenas se falar do eleitoral quando está próximo ao pleito, como estamos já naquela meados da propaganda eleitoral, e não há uma preparação dos partidos, não há uma preparação dos candidatos, e muitas vezes tem acontecido que ganham a eleição nas urnas, mas perdem na justiça, ou então perdem até antes de ganhar nas urnas por motivos de marketing jurídico, que é a sua área, e motivos jurídicos, que é a nossa área. Agradeço pelo espaço de sempre, Charles. Muito bem. Doutor Aleixo, para quem está acompanhando o nosso programa agora por todo o Vale do Jaguaribe e regiões vizinhas, e não teve a oportunidade, está se questionando, vai acontecer eleições em Alto Santos, apesar de já estar bem divulgado, bem batido e promovido e publicitado, vai acontecer, pode alguém ter uma dúvida, o que foi que aconteceu que levou Alto Santo até essas eleições? O que é que está acontecendo? Como é que vai ser todo esse processo? Vai envolver só vereadores, vai ter para prefeito? Doutor Aleixo, para quem não acompanhou todo esse processo que vem há um tempo acontecendo no município de Alto Santo, o que foi que motivou realmente a novas eleições já agora em dezembro, é isso? Já agora em dezembro. As eleições serão no dia 3 de dezembro, os eleitores de Alto Santo voltarão às urnas para escolher os vereadores que ocuparão os 11 cargos, as 11 cadeiras daquela Câmara Municipal. Contextualizando rapidamente, Chatos, como você disse, alguém pode ter perdido a oportunidade de ouvir e explicar esse caso, que é um caso bem debatido aqui no Vale do Jaguaribe, e não poderia ser diferente nos meios de comunicação, Jornal O Povo, Diário do Nordeste e demais veículos de comunicação do Estado, porque é um caso inédito, né, no Ceará. O que aconteceu? Ainda essas ações são resquícios das eleições de 2020. Nas eleições de 2020, a Justiça Eleitoral entendeu que dois partidos do município de Alto Santo, na verdade, PSD e PDT, PP também, só me engano aqui agora, mas alguns partidos do município de Alto Santo
eles, apesar de terem eleito alguns dos seus membros, não respeitaram a cota de gênero, não preencheram aquela quantidade, no caso de Alto Santo, de mulheres para ocupar, disputarem. Na verdade, o que até aconteceu, eles colocaram nomes de pessoas, de mulheres, para disputar. No entanto, essas mulheres não obtiveram votos, nem fizeram a propaganda eleitoral e não conseguiram comprovar, junto à Justiça Eleitoral, que verdadeiramente foram candidatas, e assim foram apelidadas naquele momento de candidatas laranjas. E essa ação, naturalmente, cassou dos 11 vereadores do município, cassou, inclusive a mulher mais votada do município de Alto Santo. E ao caçar 7 dos 11 vereadores eleitos do município de Alto Santo, nós tivemos que foram anulados 57,21% dos votos válidos. Foram 10.108 votos válidos no município de Alto Santo e nós tivemos 5.806 votos anulados. Ora, se naturalmente foram anulados mais do que 50% dos votos válidos, isso já se aplicava nas eleições para prefeito. Lá no artigo 224 do Código Eleitoral, já dizia que naturalmente teria que ocorrer novas eleições. No caso de Alto Santo, aconteceu para os cargos de vereador. Então, a Justiça Eleitoral, ao constatar que foram anulados 57,21% dos votos daquela cidade, determinou, em recente decisão noticiada, que fossem realizadas novas eleições apenas para o cargo de vereador no município de Alto Santo. Né? E, naturalmente, está já a ocorrer, já a Justiça Eleitoral já, inclusive, já editou a resolução, criando as regras, criando todo o instrumento legal que vai regulamentar as eleições daquele município. E hoje, eu já visitando as redes sociais, porque nós temos aí na resolução já as datas para a realização dos atos. Por exemplo, a própria resolução diz o seguinte, aqui é muito importante, e já passando praticamente ao ponto, para que não perdemos, não possamos perder tempo, precioso tempo neste horário do Jornal Nacional do Vale, que nós passamos, por exemplo, se eu estou no município de Alto Santo e eu pretendo ser candidato, eu tenho que observar primeiro que se o meu partido está registrado junto à Justiça Eleitoral, tudo bem direitinho, até 3 de junho. O que é que diz a resolução? Data qual até todos os partidos políticos e federações que pretenderem participar da eleição suplementar devem ter obtido o registro dos seus estatutos. Então, eu tenho que ir lá verificar se em 3 de junho meu partido estava registradozinho naquela circunscrição, está tudo bem direitinho, para que eu possa já realmente já disputar. Nós temos também já previsto agora para entre o dia 3 e 5. Agora, sexta-feira agora, viu, Jacques? Sim. Entre 3 e 5, já os partidos devem obrigatoriamente realizar as suas convenções, as convenções partidárias já, para escolherem naturalmente os seus candidatos. E, claro, naturalmente, acredito que dessa vez, devido a esse estresse jurídico, chamemos assim, que aconteceu no município de Alto Santo, que sejam respeitadas as cotas de gênero. É muito importante o acompanhamento jurídico desse ponto para orientar lá, e acredito que os partidos buscarão nesse sentido para que sejam orientados a respeitarem as gêneros. Mas no dia 3 a 5 de novembro, 5 de novembro, no caso, é o último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre a escolha de seus candidatos. Então, nós temos hoje um processo eleitoral no município de Alto Santo acontecendo. Sim. Acontecendo a partir do dia 6 até o dia 7, já é o prazo para o registro de candidatura, ou seja, dia 7 de novembro agora, o cidadão tem que estar registrado junto à Justiça Eleitoral se quiser concorrer. Uma pergunta que estão me falando muito, Chato, mas, doutor Alex, será para 9 vagas, para 11 vagas, porque o censo diminuiu todas as regras que deverão ser levado em consideração para estas eleições do município de Alto Santo se refere ao ano de 2020. Então, a gente entende que todas, inclusive o número de vagas, será também o mesmo número de vagas do ano de 2020.
né? Talvez em 2024, devido à população de Alto Santo ter reduzido um pouco do IBGE, essas vagas caiam para 9. Aí é uma situação que nós veremos ainda, estamos debatendo, inclusive fomos procurados por alguns vereadores sobre a possibilidade de mandato de segurança, algumas ações que eu não queria entrar, mas entendemos que serão realmente para 11 vagas de vereador. E a partir do dia 8 agora de novembro, já propaganda eleitoral. Já começa a propaganda. Normalmente, como se uma eleição. Doutor Aleixo, o senhor está fazendo um resumo muito pautado, muito bom mesmo, né? Convenção já vai acontecer até o dia 7, não é isso? Até o dia 5? A convenção. Dia 5. Dia 5. Até o dia 7 são os registros de candidaturas. De candidaturas. E a propaganda eleitoral já começa a partir do dia 8, é isso? O que é que pode e o que não pode dia 8, na propaganda eleitoral? Para a propaganda eleitoral são as regras também de 2020? De 2020, adesivos, aquela questão do carro de som, que aqui nós gastaríamos naturalmente um programa inteiro para tratarmos da propaganda eleitoral. Eu queria chamar para um alerta aqui também aos candidatos de Alto Santo, aos pretensos candidatos, que alguns ocupam ou estão a ocupar cargos, seja em órgãos públicos, na gestão municipal, sejam em outros, que na eleição suplementar foi criada uma resolução, a própria resolução prevê o seguinte: você tem que se desincompatibilizar. Richard, isso dá muito problema, porque o cidadão esquece, faz tudo e esquece de se desincompatibilizar. Então, a resolução disse o seguinte, que tem que se desincompatibilizar até 24 horas depois da sua escolha em convenção. Ou seja, se o nome dele for escolhido na convenção partidária, ele tem 24 horas para se desincompatibilizar, fazer aquele requerimento a qual ele presta serviço, seja Câmara, Prefeitura, Estado, ou algum órgão que ele entenda necessário se compatibilizar naturalmente. E isso tem que ficar muito claro. Tem que se desincompatibilizar, porque senão pode enfrentar problemas no registro de candidatura. O que a resolução também traz, e nós temos que ter cuidado também a partir do momento do seu registro de candidatura, em 2 pontos, porque o que acontece muito em eleição suplementar é um período muito curto. Você tem ideia, nós temos os registros de candidaturas até dia 5, e nós temos praticamente 20 e poucos dias de propaganda eleitoral para o registro de candidatura, vai ter que ir lá, criar o CNPJ, procurar um contador que entenda de contas eleitorais, para fazer a prestação de contas, para criar esse CNPJ para comprar o material de campanha, para se emitir nota fiscal. Então, a burocracia aí já toma uma boa parte do tempo do candidato. Isso é muito importante, o candidato, nesse momento, se assessorar de um contador que cuide realmente de prestação de contas, que vá lá e elabora o seu material de campanha, todo o material de campanha, do adesivo ao santinho, né? Toda a elaboração desse material de campanha também pautado pelas regras de 2020, é muito importante pegar as resoluções lá de propaganda e dar uma lida, se preparar mesmo, e um tempo muito curto de propaganda, né? Um tempo muito curto de propaganda. Dia 3 de dezembro já é a votação, né? 3 de dezembro é a votação. A própria resolução diz o seguinte: após a votação, naturalmente escolhidos os candidatos, e já deu até o dia 15 de dezembro para serem diplomados os novos candidatos. Então, Richard, pelo que você notou, a gente está notando aqui, começou, né? O processo eleitoral, um pouco apressado, são muitos meandros, são muitos detalhes da prestação de contas, a propaganda eleitoral, e naturalmente não teria espaço bastante para que pudéssemos, em um curto espaço de tempo, falar sobre tudo. Muito bem. Mas o que existe uma ação, eu quero também atualizar, porque às vezes perguntam, doutor Aleixo, e a gente é muito questionado, essa eleição pode ser suspensa, essa eleição pode acontecer? Olha, naturalmente houve recurso dos partidos que se tornaram perdedores nessa ação, naturalmente, e existem, claro, recursos em pendência. Ontem, na verdade, segunda-feira, nós tivemos uma decisão já do Tribunal Regional Eleitoral negando a suspensão,
um dos partidos envolvidos entrou com um pedido de tutela, pedindo que fossem suspensas as eleições, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará já negou esse pedido de efeito suspensivo e manteve as eleições do município de Alto Santo. Naturalmente, recorreram a Brasília e a gente vamos aguardar o resultado. O cenário de hoje, a eleição em curso, convenções marcadas, importante quem quer ser candidato se documentar, se desincompatibilizar e ir para o voto, que é o instrumento democrático de toda eleição. Ô, doutor Aleixo, o que é que num momento como esse a gente observa vai ser tudo muito corrido? Partidos precisando se organizar, se estruturar, candidaturas, a gente sabe que essa parte burocrática, se eu não me engano, até o dia 7 tem que estar totalmente legalizada, é isso? A parte burocrática, até se firmar um registro de candidaturas, não é? E dia 8 já começa a campanha. Dia 8 a campanha já começa, no dito popular, na rua. É isso? Dia 8 já pode o candidato pedir voto, fazer realizar entrevistas, conceder entrevistas. O procedimento normal de uma eleição, é isso? Comício, reuniões, distribuição de material, claro. Eu só peço aqui para que fiquem atentos, porque naturalmente vai ser atribuído um CNPJ, vai ser atribuído para todo candidato, ele tem que prestar contas desses recursos. Fiquem atentos para que, devido ao que acontece com muita eleição suplementar, devido ao curto espaço de tempo, já tem candidatos, hora dessa, produzindo seus materiais. Sim. Né? Já tem produzindo materiais sem ter sequer aberto uma conta bancária, sem ter aberto o seu CNPJ, sem ter o cuidado legal com a sua prestação de contas. O que é que eu indico? É um tempo muito curto, mas é pegar, justamente se assessorar, naturalmente, de um bom contador, procurar um advogado da sua confiança, se assessorar e dizer o que é que eu necessito de você estar nesse curto espaço de tempo. Isso. Fazer o checklistzinho, organizadamente, ir lá, preencher e correr para o pleito. Correr para o pleito. A gente entende, eu tenho uma concepção que quando o candidato ele gasta um pouquinho mais se assessorando, gasta um pouquinho mais contratando um contador da sua confiança, um advogado com sua confiança, ou alguém da sua confiança que entende a eleição, ele tem mais tempo para pedir o voto, para andar, fazer sua campanha natural, não está preocupado com assinatura de documentos, com prestação de contas. Isso aí é um custo natural das eleições. Tem que se preparar, se organizar para ganhar no voto e ser contemplado naturalmente com a diplomação toda legalizadazinha. Doutor Aleixo, no que diz respeito à participação de lideranças políticas, nós temos aí lideranças políticas de oposição e lideranças políticas da situação. Nomes que estão sendo cogitados para uma pré-candidatura a prefeito em 2024 e nomes, naturalmente, do prefeito à reeleição. Essas lideranças políticas podem participar no apoio normalmente aos candidatos. O prefeito pode se envolver na eleição. A vice-prefeita, que hoje é de oposição, vou citar os nomes. O prefeito Joaini pode diretamente com a sua estrutura se envolver na eleição, tanto com a sua estrutura pública como sua estrutura pessoal. A Karine Aquino, quando eu falo de acompanhar, de fortalecer, de servir aos candidatos dentro do seu alcance, a Karine Aquino, que é hoje o nome da oposição, a atual vice-prefeita, como ela pode se envolver diretamente, como será a participação dessas lideranças políticas, ou não tem nenhum problema? Na verdade, a eleição é uma eleição local. A eleição é para o cargo de vereador, mas ela é uma eleição normal. Qualquer cidadão, seja autoridade pública ou não, do município de Alto Santo, e até de fora, envolvidos partidários, seja o governador, seja um deputado, ele pode naturalmente se envolver, participar de eventos políticos, participar do dia a dia das eleições, participar do comício, sem nenhum tipo de problema. O que tem que ficar claro é que existem algumas regras lá do artigo 73 da 9.504, algumas vedações, tipo o uso de máquina pública, tipo o dinheiro de empresas privadas, por exemplo, de outro lado, algum tipo de beneficiamento de determinado candidato por conta da imprensa, por exemplo, uma imprensa que de determinado candidato ir lá e beneficiar determinado candidato. Tem que, na verdade, existir o equilíbrio. As regras são as mesmas. Quem já tem experiência em eleições, é só tirar
cargo de prefeito, olha, no cargo de prefeito não haverá concorrência para o cargo de prefeito. E aplicar nas eleições normais. O cidadão Richard, se quiser ir lá em Alto Santo, naturalmente, apoiar determinado candidato, não tem problema. O cidadão Aleison não tem problema. Muito bem. Doutor Aleixo, no caso dos candidatos, só uma pergunta que veio aqui, os candidatos do sexo masculino e do sexo feminino, há uma necessidade dos partidos preencherem com a cota feminina, não é isso? Eu tenho muito receio, digamos assim, eu não gosto de dizer esse nome preencheram. Porque quando a gente diz preencheram, parece que a gente está colocando só por colocar. Sim. O que é necessário? Na verdade, nós temos que ter candidatas de ambos os sexos. Não pode ter uma chapa, por exemplo, só de 10 mulheres. Se houver uma chapa com 10 mulheres, tem que haver 3 homens, porque tem que ser, no mínimo, reservado 30% das vagas para qualquer gênero, seja masculino ou feminino. Se houver uma chapa com 10 homens, tem que existir 3 mulheres, no mínimo. E essas mulheres, elas têm que ser candidatas de verdade. De não fato é que mesmo. tem que concorrer, tem que abrir conta bancária, fazer CNPJ, pedir voto para elas. Mas a doutora Alex, ela não tem voto. A Justiça Eleitoral, ela tem levado em consideração não só a quantidade de votos, mas se realmente os candidatos se empenharam. Eu vou dar um exemplo no município vizinho de Russas aí, houve uma ação judicial que a gente teve, nós fomos advogados dela, em que se entrou pedindo a cassação dos vereadores do PT, à época, alegando que alguns candidatos foram laranjas, que à época era um pessoal que participava de um trem de alegrias, fantasiava de super-heróis. Esse pessoal, eles não obtiveram uma quantidade de votos muito grande, mas eles participaram ativamente das eleições. Pediram votos, subiram em palanques, andaram nos seus bairros. Se o povo não votou, tudo bem, mas ele pediu o voto. Então, nós temos que afastar a ideia da candidata laranja. Não existe mais espaço hoje na justiça eleitoral para aquela candidata laranja, aquele candidato que muitas vezes nós assistimos, o cara era candidato a vereador e colocava a esposa apenas para preencher vagas. Então, eu tenho muito cuidado com esse nome de preenchimento de vagas. O que, na verdade, tem que acontecer são candidatos reais que tenham a intenção de concorrer ao pleito, que peçam voto, façam campanha e que não haja uma bula à justiça eleitoral. Então quer dizer que as cotas de gênero continuam 30% de mulheres candidatas por partido, é isso? Continua, não foi alterado nada. Inclusive, já fugindo um pouco do contexto aqui, nós tínhamos em trâmite, e você é testemunha que você me convidou para falar sobre a mini-reforma eleitoral, já para as eleições de 2024, que passou na Câmara dos Deputados, mas não passou no Senado. Então, de 2021, praticamente não se alterou nada na Justiça Eleitoral, de 2021 para cá, praticamente. Muito bem. Doutor Aleixo, eu acho que está tudo bem explicado e nós sabemos que essa eleição vai dar muita movimentação. Só lembrando, nós temos o espaço aqui aberto para entrevistar todos os candidatos e, naturalmente, aí vou falar por mim, pela imprensa, pelos veículos de comunicação, da internet, a propaganda, e quando eu digo assim, através das entrevistas, seja em podcasts, seja em rádios, em TVs, seja matérias faladas, escritas, tem que manter aquele princípio da isonomia, é isso? O direito de igualdade para todos, é isso, doutor Aleixo? Isso, que todas as eleições existe uma pergunta que é muito feita e um erro que acontece, e até muitas vezes eu conversava contigo nas eleições passadas, acredito que nós estejamos na terceira ou na quarta eleição, aqui conversando com a Rádio Educadora e outras emissoras. Existe uma ideia de que candidato só pode fazer propaganda, só pode dar entrevista dentro do horário eleitoral. Não, o candidato ele pode dar entrevista em qualquer emissora, em qualquer rede, qualquer jornal, sem nenhum tipo de problema. Agora, a emissora de rádio, o jornal, o blog, ele tem que observar a isonomia. Ele não pode chamar só determinado candidato. Exemplo, eu tenho uma emissora de rádio, ou então eu tenho um blog, e eu entrevistar o mesmo candidato 3, 4 vezes, entrevistar o mesmo candidato 5, 6 vezes. Não, aí está acontecendo realmente um beneficiamento daquele candidato que pode ser punido pela Justiça Eleitoral. Tem que existir a isonomia entre os candidatos.
Se puder chamar todos com tempo igual, melhor ainda, com o mesmo espaço, mesmo horário, melhor ainda. Esse seria o ideal. Então pronto, doutor Aleixo, eu já estou deixando o espaço aberto aqui, todos os candidatos, né? Todos os candidatos de todos os partidos políticos de oposição de situação, o espaço está aberto para falar. Aí, doutor Aleixo, uma pergunta, no caso das entrevistas, às vezes a gente está vendo as pessoas, uma entrevista num período eleitoral é uma entrevista em um período que não seja eleitoral, naturalmente é outra. O que é que eu quero dizer? A minha condução de uma entrevista de um vereador que vem falar sobre uma denúncia, ou falar sobre um projeto, ou falar sobre defender uma pauta do executivo, é diferente de uma entrevista que ele venha falar sobre seus projetos, sobre suas ações, sobre suas ideias. Tem esse diferencial de condução, doutor Aleixo? Não, a Justiça Eleitoral ele não se mete muito nessa, digamos assim, no conteúdo da entrevista, até porque nós temos hoje no nosso país a liberdade de expressão. Eu acredito que cada candidato vai pautar o seu discurso, a sua entrevista, pela bandeira que defende. Alguém defende a saúde, alguém defende a educação, alguém defende a agricultura, então deve pautar no que ele entende que traga votos para ele. O que a emissora tem que estar muito atenta é se dá 10 minutos ao entrevistado A, dá 10 minutos ao entrevistado B. Né? Então, só manter a isonomia, mas quanto ao conteúdo em si, naturalmente, a própria lei eleitoral é ofensas, calúnia, difamações. Não é interessante que um candidato ocupe um banco de uma emissora de rádio e vá só caluniar, difamar, porque, naturalmente, ele vai ser punido com isso. Né? Ele não possui essa imunidade a tal ponto de dizer não estou na eleição e vou ofender a quem eu quiser. Mas o conteúdo do discurso, sim, do que ele vai falar, não é regulado pela Justiça Eleitoral. Doutor Aleixo, para a gente fechar, Alto Santo passou por momentos difíceis, cassação dos vereadores. Recentemente tivemos aí o falecimento do vereador e presidente da Câmara, Fabinho. Naturalmente, já uma eleição, o vereador Rênio assumiu a presidência. Aí a eleição acontece no dia 3. Só frisando, a posse já tem data marcada também. E, mediante a posse, já acontece a eleição para presidente da Câmara? Aí eu acredito que o regimento lá da Câmara, a lei orgânica do município, na verdade, prevê isso aí. Eu teria que realmente adentrar lá. Cada município, ele tem isso regulado na sua lei orgânica e no seu regimento. Geralmente a posse acontece no dia da posse, porque é o seguinte, né? A posse já tem data marcada também, doutor Aleixo? Só frisando. Não, pela resolução ainda não. Eu não consegui visualizar aqui na resolução, posso até não ter visto aqui, mas eu já vi a diplomação. Acredito que logo após a diplomação será marcada a posse. A diplomação, qual é a data? 15 de dezembro. Vixe, mas é rápido demais, né, doutor Aleixo? Até 15 de dezembro. Até 15 de dezembro, na verdade. O juiz pode, inclusive, diplomar antes, mas o Tribunal Regional Eleitoral já determinou que até 15 de dezembro sejam diplomados. Então, em 2024, nós já podemos ter novos vereadores na Câmara Municipal, seguindo essa realidade de rapidez de todo esse processo, de celeridade de todo esse processo. É o que está previsto na resolução. Como eu disse, ainda existem recursos pendentes. A gente tem que, dentro da nossa honestidade e boa-fé, dizer. Eu acredito muito pouco no sucesso desses recursos, mas dentro do cronograma do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em 2024, a Câmara de Alto Santo será composta por novos mesmos, que podem os que estão lá, naturalmente, se forem candidatos, se elegerem, né? Tudo pode acontecer. Mas acredito por novos vereadores ou alguns que se reelejam estarão lá. Muito bem. Doutor Aleixo, então agora vereadores, ou candidatos a vereadores, que na verdade hoje são pré-candidatos. A partir do dia 7 é que serão candidatos. É isso, doutor Aleixo? Isso, a partir desse cura em convenção já são candidatos, mãos à obra, pedir o voto que respeitem a democracia e boa sorte. Meu querido doutor Aleixo. Dia de eleição, vai ser muito interessante acompanhar esse processo. Vai sim, nós vamos transmitir ao vivo aqui no dia 3 de dezembro, né, ao vivo aqui a eleição de Alto Santo. Vai ser uma eleição no dia 3 normalmente, vai acontecer durante todo o dia e naturalmente à noite é que nós teremos o resultado, não é isso?
Isso, eu só pegar aqui, inclusive o Tribunal Regional Eleitoral prevê o horário de 8 às 7 horas, instalação da sessão, das erésimas, às 8 horas, início da votação, e às 17 horas, encerramento da votação. Pronto, aí naturalmente... Está tudo organizado. Pronto, então vai ser tudo organizado, naturalmente nós vamos fazer a transmissão, deve-se ter toda uma questão. As urnas serão eletrônicas, não será o voto impresso, né, doutor Aleixo? Não vai ser o voto impresso dessa vez, mas... Hein? Esse tempo só seu presidente que queria voltar ao passado. Nós estamos no futuro para frente. Não vai ter a garantia do voto impresso, então vai ter nas urnas eletrônicas. Então vamos aguardar, ver tudo que... Rapaz, ninguém pode nem estar falando muito, rapaz, que Alexandre de Moraes está aí direto, doutor Aleixo. O negócio é pesado, viu? Meu doutor, pois um abraço, muito sucesso. Parabéns, o senhor tem sido realmente referência do Vale do Jaguaribe no estado do Ceará. E até lá nós vamos conversando. Eu acredito que na próxima semana nós vamos ter mais um bate-papo sobre as eleições de Alto Santo. Muito obrigado, doutor Aleixo. Um abraço a todos os ouvintes e que boa sorte a todos.